Força agora vai ser um conceito mais ampliado, né? Que vai se tornar uma grandeza né, derivada, né? E a gente vai pegar a força, multiplicar por outra grandeza e aí vai virar uma nova grandeza. Então, é disso que a gente está falando. Entendeu? Tem problema não, eu vou continuar a aula como você tivesse, sem problema, fica tranquilo. Então, nós vamos falar de uma coisa hoje chamada trabalho. Tá? O que é trabalho? Tá? Trabalho é uma nova grandeza derivada da força, como eu falei, tá? E ela está relacionada à energia, tá? Energia é um conceito em física muito, muito fundamental, porém de difícil explicação. Por mais que a gente tente explicar a energia, por mais que a gente veja essa coisa todo momento ao nosso redor, né? Através da energia térmica, a energia luminosa, a energia elétrica, a energia magnética, a energia de várias origens, né? Potencial gravitacional, a da mola, né? Que é a potencial elástica. Tudo isso é de difícil conceito, tá? Então a gente não vai falar muito sobre conceito e sim explicar casos, né, concretos de como a gente faz transformações de energia e terminar o conceito com o princípio da conservação de energia, tá bom? Primeiro a gente tem que definir as grandezas e depois falar sobre o princípio da conservação de energia, que é algo que na natureza, ou seja, no universo, ele é constante, tá? Se conserva, então a soma de todas as realizações de trabalho no universo é constante, ou seja, isso não se perde nem se cria, apenas se transforma em outras modalidades. Beleza? Então vamos lá. O trabalho está relacionado à energia. Para a física, energia é uma grandeza escalar. Tá? Esse é o primeiro ponto a se falar. Tá? Grandeza escalar energia. Então você não vai ter direção, sentido, somente módulo, valor, tá bom? Associada ao estado de um ou mais objetos. Okay? Já o trabalho é definido pela energia transferida para um objeto ou de um objeto através de uma força que age sobre esse objeto. Então vamos lá. Como assim? Como é que a gente poderia, né? Como é que a gente poderia colocar isso trocando em miúdos, né? Vamos lá. Imagina aqui que a gente tem um bloco, o Yuli, esse bloco aqui, tá? Que num exemplo clássico, num exemplo real, né? Fosse isso aqui. Olá, Gustavo, seja bem-vindo, querido. Bom te ver aqui, compadre. Aqui é um bloco, né? Imagina que exatamente esse exemplo aqui seja isso aqui, tá? Um bloco, ele para sair do estado de movimento, o que eu tenho que fazer com ele, galera? Para que ele saia desse estado de repouso dele, nesse referencial que a gente está vendo, né? Que a gente está adotando, o que a gente tem que fazer para que ele entre em movimento, esse bloco? O que a gente tem que aplicar nele? Quem pode me responder essa? Esse bloco aqui, ó. Para que ele entre em movimento, o que a gente tem que aplicar nele? Nós vimos lá em dinâmica de Newton, leis de Newton, né? Sim, inclinar é uma das situações, ele realmente entra em movimento. Mas quem é o protagonista desse movimento, o Yuri? O que é necessário ser aplicado nesse corpo? A grandeza que a gente mais falou, força. Então, para que ele saia nesse movimento, nós temos que fazer isso aqui, ó, empurrá-lo. Nesse exato momento, ele está sujeito a alguma força? O que vocês falariam para mim? Sim ou não? Esse bloco aqui, nesse exato momento, ele está submetido a alguma força? Sim. Né? Qual é a força que está atuando nele aqui nesse exato momento? Isso, que vai ser o peso, a força-peso. Não é isso? Força-peso. Né? Que é dependente da massa dele multiplicado pela aceleração da gravidade. Né? Mas se está sendo aplicada uma força e ele está parado, o que está acontecendo para que ele fique parado se tem uma força atuando? E aí, o que vocês me diriam sobre essa pergunta? Você falou que tem uma força. Então, se tem uma força atuando, ele era para entrar em movimento. Por que ele não está em movimento? Toda força causa um deslocamento, uma aceleração, né? Uma variação de velocidade.
no decorrer do tempo. Vencida as forças dissipativas, né? E aí, por que ele está parado? Por quê? O peso dele empurra pela terceira lei de Newton, causa uma ação nessa superfície. A superfície reage com uma força contrária, né? Mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, né? Que é a reação, que a gente chama de força normal à superfície. Ela é chamada assim porque ela é sempre perpendicular à superfície na qual ela está envolta, ela está agindo. Beleza? Dúvida sobre isso aí? Então aqui existem peso e normal atuando em direções diferentes, que a resultante desse cara vai ser igual a, se as forças são iguais, uma para cima, outra para baixo, qual é o valor dessa força resultante aqui, que está agindo nele? Zero, porque ele está parado. Né? Então, agora, se eu tirar essa superfície, o que vai acontecer com esse bloco? Tirando a superfície. O que acontece com o bloco à medida que eu soltar ele? Ele vai ser submetido a uma ação da gravidade chamando ele. Né? Por quê? Porque o componente normal à superfície, que vinha daqui da reação dessa ação, né, saiu, né, do protagonismo e ela vai cair. Então, isso prova que esses corpos são constantemente submetidos à ação da gravidade. Beleza? Então, imagina um bloco sendo arrastado por uma força de ponto A até o ponto B. Veio daqui, parou aqui. Só que eu apliquei uma força, né, que não é paralela ao deslocamento, e sim, né, deslocado, ou seja, qual é o nome disso aqui? Como é que a gente poderia falar o nome disso aqui? Projetado, né, para uma outra direção diferente da do deslocamento. Bem, duas coisas a se considerar. Quando a gente tem uma força que não entra no movimento, né, na direção do movimento, né, da onde ele realmente está atuando, nós temos que fazer a projeção desse cara aqui. Né? Se é um ângulo θ que tem entre a força e aonde ele está se deslocando, né, a gente tem que fazer a projeção. E como é que eu faço a projeção dessa direção para essa direção aqui? Quem lembra da trigonometria, qual era o processo que a gente fazia? Era o processo de F multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, não é isso? Isso aqui acaba se tornando um cateto adjacente ao ângulo θ. Portanto, esse cateto aqui ele tem de módulo F cosseno θ, né? E esse cara aqui, ó, na vertical é o F seno θ, né? Que seria projetado aqui, né? Se a gente está careca de ver aí em vetores e projeção, né? Caso vocês tenham dúvida nesse assunto, consultem as aulas que estão disponibilizadas lá no meu canal, tá bom? Sobre isso, ok? Então, se eu aplicar uma força aqui nesse cara, tá? A minha tá na mesma direção do movimento, tá? Ali no exemplo, não. Então, eu empurrei, ele vai se deslocar. Então, ele saiu daqui, veio para cá. Ok. Muito bem. Nós podemos definir uma outra grandeza chamada trabalho de uma força atuando num corpo, né, de massa m, né, da seguinte forma: produto da força aplicada jogado na direção do movimento multiplicado pela distância. Força projetada multiplicado pela distância dá trabalho realizado. E o que é o trabalho mesmo, que a gente acabou de falar? A capacidade, né? Trabalho é a capacidade de produção de energia de um corpo, tá bom? Um corpo se desloca, ele ganha uma energia, que a gente vai daqui na frente, daqui a pouco, falar de que modalidade de energia de movimento. É chamada dita energia cinética, ou energia de movimento. Um corpo que está em movimento, ele está, de uma certa forma, dissipando energia na forma cinética, tá? Ou movimento, que tem velocidade, né? Então vai ter que entrar velocidade nessa cálculo aí, tá bom? Então o produto da força, trabalho de uma força é o produto da força multiplicado pela projeção, que é d cosseno θ, força vezes distância cosseno θ. Trabalho está no sistema internacional, está em Joule, força está em Newton, distância em metro, tá bom? Ok? Dúvida até aqui? Então,
Vamos fazer uma aqui para a gente entender direitinho esse assunto. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito, tá? Não existe atrito aí. Então os cálculos vão ficar um pouco mais complicados. De duas maneiras distintas conforme mostram as figuras A e B. Tá vendo as figuras aí? Beleza? Nas duas situações, o módulo da força exercido pela pessoa é igual e se mantém constante ao longo do mesmo deslocamento. Então ele está fazendo uma força nessa direção e ele está fazendo na segunda imagem uma força nessa direção. Tá bom? Considerando a força F, que é essa aqui, ó, a resultante aqui, é correto afirmar que... E aí? Quais são as opções? O trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B. Verdadeiro ou falso? Falso, porque a projeção vai dar um valor diferente dessa direção. As direções são diferentes, então os valores são diferentes vetorialmente falando. Então isso aqui é falso. Muito bem. O trabalho realizado em A é maior do que o trabalho realizado em B. Aí, para a gente ter essa certeza, nós temos que fazer os cálculos. Não é isso? Vamos lá fazer os cálculos. Então, vamos lá. E as outras opções? O trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B. E não se pode comparar os trabalhos, porque não se conhece o valor da força. Bem, se as forças têm o mesmo valor, têm o mesmo módulo, dá sim para a gente comparar. Porque se essa força fosse diferente dessa, a gente não ia ter um parâmetro para comparar. Mas como elas são similares, nós podemos dizer que ou essa força aqui é maior que essa, ou é menor. Igual ela não vai ser. Tá bom? Vamos ver como é que funciona isso? Aí, o trabalho de uma força é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Não é verdade? Como a gente já viu. Então, aqui, olha que interessante. Quando ele aplicou uma força, ele teria que projetar essa força aqui nessa direção. Tá? Lembrando que um cateto ele sempre vai ter um valor menor do que a hipotenusa. Não é? Já estudaram isso em matemática, correto? O valor de um cateto projetado, a força projetada num cateto, vai ser sempre um valor menor que a hipotenusa. Por quê? Porque a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aí é que lei. Né? É o teorema de Pitágoras, não é isso? Então, a força projetada nesse cara sempre vai ser um valor menor do que esse cara, porque esse é o maior dos valores. Né? Lembrando que aqui é um triângulo pitagórico, ó, que é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, aqui você tem um cateto, aqui você tem outro cateto, e aqui você tem a hipotenusa. A hipotenusa é sempre um valor maior, né? Nós temos os triângulos pitagóricos, que é 3, 4 e 5. Aí 5 é maior que 3, que é maior que 4. 5, 12, 13. 13 é maior que, né, que 5 e que 12, né? E por aí vai. Correto? Então, a força projetada aqui vai dar um valor menor do que a força na mesma direção. Na mesma direção do sentido. Portanto, essa força aqui projetada para cá vai dar um valor menor que essa força aqui. Que, no caso, seria a opção Charlie. Entenderam? Sim ou não? Negócio simples, né? Acho que pode gerar maior confusão. Certo? Muito bem. Então é isso. Gabarita aí, opção C. Vamos aí ver se tem outro exercício. Não, não tem. Aí, força de deslocamento com mesma direção e sentido. Cosseno de zero vale 1. Então esse cosseno aí de θ vai a 1. Fica só trabalho é igual a força vezes distância. Simples assim. Tá? Melhor dos mundos. Tá? Agora, se... Ó, peraí, ô garoto. Ô, meu garoto. Não tá andando esse negócio. Agora tá. Aí, tá vendo? Cosseno de zero vale 1. Se esse cara for 0 grau, ou seja, na mesma direção em que está se deslocando a força e o deslocamento, né? Quando a força tem sentido contrário, né? Ao movimento, o cosseno de 180 vale menos 1. Então, isso vai dar um valor negativo no trabalho. O trabalho vai ser negativo. Quando a gente vê um número negativo em W, ou no tal, né, que é a grandeza trabalho de uma força,
a gente sabe que esse movimento ele está se opondo à direção. Ou seja, exatamente oposto, né? Que seria um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Né? E cosseno de 180 vale menos 1. Então, qualquer valor de trabalho que dê um valor negativo aqui na frente, a gente chama ele de trabalho resistente. E se ele for positivo, nós chamamos ele de trabalho motor. Por que trabalho motor? Porque ele vai se deslocar na mesma direção, a força vai ser projetada na mesma direção do deslocamento. Ok? Difícil aí que eu falei? Deu para entender? Tranquilo? Como é que está a compreensão? Aí, olha o trabalho aí de uma força de mesma direção em sentido oposto ao deslocamento. Aí, menos F vezes D. Tá bom? Já que são sentidos opostos, o trabalho representa algum sinal negativo. Nesse caso, esse dito trabalho resistente. O outro é o motor. Tá bom? E quando a força ela é perpendicular ao deslocamento, o que a gente faz? Como é que é a parada? Bem, a gente sabe que o cosseno de 90 vale zero, né? Pela trigonometria. Portanto, FD cosseno θ, cosseno de 90 vale zero, vai anular o valor todo. Portanto, o trabalho é nulo. Sempre que uma força se desloca perpendicular, sempre que uma força ela está perpendicular ao deslocamento desse corpo, o trabalho a gente chama como nulo. E quais seriam os exemplos disso? Por exemplo, um executivo, um executivo que carrega uma maleta, né? Ele está fazendo exatamente essa situação aqui, ó. Ele está carregando o peso de uma maleta e se deslocando para frente, tá? O trabalho que ele está realizando ali a gente chama de trabalho nulo, tá bom? Porque é a física, né? É a matemática que me fala isso, não é verdade? E aí nós temos mais um exercíciozinho aí. Vamos lá. Um livro de 500 gramas é posto para deslizar sobre uma mesa horizontal com atrito constante, coeficiente de Mises igual a 0,1. 10 a menos 1, né? O trabalho realizado sob o livro pela força normal à mesa é em joules. E aí? Já temos essa resposta de imediato. Qual é? Trabalho da normal à superfície, que sempre faz um ângulo de 90 graus. Qual é o valor do trabalho? E se vocês pescaram o que eu falei aí? Quando o trabalho ele é perpendicular ao deslocamento, quando a força, né, no caso, ela é perpendicular ao deslocamento, o que acontece com o trabalho? Trabalho é nulo, tá? Esse exemplo do cara que carrega a maleta e o trabalho da força normal à superfície vai ser sempre nulo, porque a força normal sempre está deslocada 90 graus em relação ao deslocamento daquele corpo. Tudo bem? Não temos dúvidas sobre isso? Aí, ó, resposta gabarito B, tá? Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Isso às vezes cai no especialista. Essa aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tá? Essa aqui é uma curiosidade para ampliar nossos conhecimentos. Então, não esqueçam, trabalho realizado por uma força é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, que é a projeção da direção, né? No sentido, tá bom? E aí, nós temos um gráfico chamado força, né, no decorrer do tempo. Por que tempo vai entrar agora nessa brincadeira? Vamos ver que força vezes tempo tem outro sentido, outro significado também. Tá bom? Aí, na verdade, ele está falando aqui de o gráfico, ele é força vezes deslocamento. Tempo o produto da força vezes o tempo dá um impulso, que é um outro assunto. Esse nós estamos falando de energia, né? Então vamos lá. O gráfico indica como varia a intensidade de uma força aplicada ininterruptamente sobre um corpo quando é realizado o deslocamento, na mesma direção e no mesmo sentido das forças. Então, cosseno de zero vai ser trabalho igual a força vezes distância e ponto. Tá? Nesse caso aqui que ele falou especificamente. Na física, existe uma grandeza denominada trabalho. Trabalho de uma força durante a realização do deslocamento é determinado pelo produto entre essas duas grandezas, quando ambas têm mesma direção e sentido. Olha aí. Tá vendo aí?
Então, considerando o gráfico dado, qual é o trabalho total realizado no deslocamento de 8 metros em joules? Aqui, a gente tem que olhar para esse gráfico, né? E verificar através de quê? Como é que a gente vai calcular esses exemplos aqui? A gente vai multiplicar a força, que aqui nesse caso 60, vezes a distância, né? Que nada mais é que o cálculo de área de gráfico, né? Se a gente calcular a área disso aqui, numericamente vai dar o quê? Força vezes distância, como é 0 grau, né? Trabalho realizado, beleza? Vocês querem tentar calcular aí quanto é que vai dar a diária daqui, ó, começando daqui, ó, essa área toda aqui, ó, a soma dessas áreas aqui. Como é que eu calculo a soma dessas áreas aqui, pessoal? Querem tentar fazer essa aí? É óbvio que nesse caso nós vamos calcular essa área, depois essa área, depois essa área, depois somá-las, tá bom? Vamos lá, 1 minuto. Querem tentar fazer isso aí ou tá bananada? Qual é o trabalho realizado aí só de olhar para esse gráfico aí, pessoal? 80 joules, não é isso? Por quê? Você tem, ó, é um triângulo retângulo, tá vendo? De base 20, a altura 10. Então, 20 vezes 10, 200. Dividido por 2, né? Dá 6 metros. Mas olha que só, ele não quer saber de todo o deslocamento, ele quer saber quando o corpo vai de 2 para 6. Então, ele desloca 4, correto? De 2 para 6, ele desloca 4. Né? Então, nós vamos ter que fazer um cálculo simples, que é o quê? De um triângulo? Não, não vai ser um triângulo, vai ser um trapézio isósceles. Então, ele vai ser a base maior mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Beleza? Como assim, professor? Vamos lá. Aí, ele quer nesse intervalo aqui, tá vendo? Olha a maldade. Não é um triângulo, e sim um trapézio. De base 12, maior, base menor 4, então 12 mais 4, 16, vezes a altura, que é 4, ó, sobre 2. Então 16 vezes 4 dá 64, né? 64 dividido por 2, 32 joules. Olha só, como é que esse exercício pode evoluir. Estão vendo aí? Entenderam o que eu falei? Conseguiram pescar aí o que a gente falou? É um intervalo. Ele não é de 0 a 10. Ele é de 2 a 6 segundos, metros deslocado. Ele só quer saber o trabalho realizado nesse intervalo aqui, ó. Tá bom? Foi, Gustavo? Tá bom, vamos lá. Continuando, galera. Não, nós estamos bem devagarinho, nada de pressa. Vamos entender isso aí devagarinho. Ó, já fizemos aí o cálculo. Qualquer dúvida, vocês recorram de novo a esse slide aqui. Aí a gente tem o trabalho da força-peso, né? Olha aí, na subida, olha o que acontece com o trabalho da força-peso quando ele sobe. O peso está na mesma direção do deslocamento ou não? Sim, só que no sentido contrário, né? O peso está para baixo e ele sobe. Então, o trabalho vai ser resistente. Por que o trabalho é resistente nesse caso? Quando você sobe com uma bolinha, pego aqui uma bolinha e faço aqui. Aí o trabalho vai dar negativo. Por quê? Porque a força-peso está contrária ao deslocamento. Lembra quando essas coisas são contrárias, o trabalho vira trabalho resistente? Falamos sobre isso. Na subida é assim. E na descida? Como é que vai ser? O trabalho vai continuar resistente? Sim ou não?
E aí, rapaziada? Na descida o trabalho vai ser motor ou resistente? Vai ser trabalho motor, né? Porque aí o peso vai estar na mesma direção do deslocamento, caindo, né? Aí, ok? Aqui resistente, aqui motor. Tá bom? Dúvida nesse assunto? Não. Então, o trabalho da força-peso independe da trajetória adotada pelo corpo. O que quer dizer isso? Se eu traçar uma trajetória parabólica, a bolinha fazendo esse corpo caindo aqui, se ele está na mesma altura aqui, qual vai ser o trabalho realizado quando ele se afastar mais? Maior? Não, o mesmo. Porque isso não depende da trajetória, né, feita pelo corpo, e sim pela variação da altura, que aqui no caso, nessas duas trajetórias, sai da mesma altura. Então aqui o valor do trabalho vai ser o mesmo que esse valor aqui, né? Apesar da gente achar que isso aqui vai realizar muito mais deslocamento, mas o trabalho independe da trajetória, só depende do quê? Da altura e do peso. Por que só depende da altura e do peso, pessoal? Porque trabalho tem como constantes o produto do peso vezes altura, força vezes distância. Tem o cosseno de θ, né, que nesse caso não vai entrar aqui porque, né, é um movimento vertical. Tudo bem? Entenderam aí? O trabalho da queda aqui é igual ao trabalho da queda nessa trajetória parabólica, que é igual a essa trajetória parabólica de maior alcance. Todos são iguais. Todos os trabalhos realizados aqui são iguais, tá bom? Então, lembre-se disso. Trabalho de uma força independe da trajetória, tá bom? Então, o valor aqui, ó, o Yuli, tanto nessa trajetória que a bola for assumir, caindo livremente, né, sendo abandonada, quanto seguindo essa trajetória aqui, quanto seguindo essa, o valor do trabalho delas vai ser exatamente igual, que é o produto do peso vezes a altura. Lembrando que isso aqui é motor. Por que é motor? Positivo. Porque o peso acompanha a direção, o deslocamento da bolinha, tá? Não o contrário. Se fosse o atrito ou arrasto aí, que são forças dissipativas, aí sim ia haver um trabalho resistente, correto? Beleza? E aí? Vamos fazer isso aí? É simplesinho. Eu sei que para você está bananado isso aí. Tenta fazer isso aí, galera. Como é que a gente vai conseguir aqui calcular o trabalho realizado pela força-peso nesse enunciado aí? O corpo de massa 4 kg está apoiado em um plano horizontal liso e comprime uma mola de 20 centímetros. A mola tem constante elástica de 1.200 Nm e é liberada de estende e empurra um corpo. Determine o trabalho da força elástica quando a mola se encontra comprimida. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, lembrando que não é mais agora força gravitacional, e sim força elástica, não é? Amanhã, tu leva esse peso aí? O Davi me pediu, eu tô ligado. Tá, eu vou. a mochila do Felipe, eu não vou levar não, porque eu tô cheia de isopor. Tá? A mochila do Felipe tem uma roupinha em cima. Eu vou botar tudo lá. Se você sair com ele amanhã, de manhã, aí tem uma roupinha de sair ali em cima. Isso aí é complicado mesmo, de início. Então, olha só, galera, vamos pegar as informações. O corpo de massa igual a 4 kg, tá? Está apoiado em um plano horizontal, liso, e comprime uma mola. Então, vamos fazer um desenho para a gente ficar esperto. A mola. Aí, na mola no repouso, ela está aqui, ó, no zero. A gente vai comprimir ela. Aí eu vou botar uma outra cor aqui, um azulzinho. São as duas cores que eu só tenho. Ó. Ele vai comprimir a mola para esse lado aqui, ó. E aí, ó, daqui o corpo vem para cá e é arrastado, comprimido. Quantos centímetros que ele falou? X igual a 0,2 metros, ou 20 centímetros.
Vamos ver se a gente quer no sistema internacional. A gente sabe que o sistema internacional é o tal do MKS, metro quilograma segundo. Então a gente vai ter que jogar em 0,2 metros, né? A princípio, tá? Para ficar tudo no SI. Então, eu fui e empurrei a mola. Ele quer saber o trabalho da força elástica. Ou seja, quando eu empurrei com uma força elástica aqui, ó, é o tal do menos kx, né? É a força restauradora. Lembra? O trabalho ele é resistente ao motor. Ele acaba sendo resistente, porque a força na ida está no sentido de deslocamento, tá? Mas na volta ela está contra o deslocamento, quando ela restaura. Tá bom? Então como é que a gente vai fazer, galera? Vamos lá. Qual é o trabalho da força elástica? O W, ou tal, né? Chama de dois tipos da força elástica. Ela é o produto da constante da mola, que ele deu para a gente aí, 1.200 Nm, vezes o quadrado da distância sobre 2. É isso? Kx2 sobre 2. Né? Já na fórmula, né, colocando menos aqui e fazendo aquele gráfico. Portanto, vai ser 1.200 vezes 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Por que 2 vezes 10 a menos 1? 0,2 metros. Sobre 2. Até aí tudo bem? Entenderam como é que eu cheguei aqui? E aqui é 1,2 vezes 10 ao cubo, né? 1.200. Tudo em potência de 10. Entenderam aqui como é que eu cheguei nesse cálculo, gente? Foi? Então, portanto, o trabalho da força elástica, ele é 1,2 vezes 2 ao quadrado dá 4. 1,2 vezes 4, porque aqui a gente tem que levar ao quadrado, né? Dá 4,8. É isso? 10 à terceira vezes 10 a menos 2, porque aqui vai multiplicar. 10 à terceira vezes 10 a menos 2 dá 10 à primeira. Positivo. Sobre 2, que a gente não pode ignorar esse cara aqui embaixo, né? Vai dar quanto? 4,8 sobre 2 dá 2,4 vezes 10. A primeira, o trabalho da força elástica vai ser 24 joules de força elástica. Resposta final. Entenderam isso aí? Foi? Ok, muito bem. Já está pescando aí o conteúdo, muito bem. Foi, Gustavo? A constante elástica, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ela sempre dá ou tem... Ó, constante elástica é um negócio que cada material tem o seu valor, né? Então a gente não vai ficar memorizando isso. Duas coisas vão acontecer. Ou ele vai te dar uma tabela com os valores das constantes de cada material, e aí ele te dá um tipo de material, você tem que jogar o valor lá olhando a tabela, ou então ele te dá isso já de mão beijada, tá? Esse dado, né? Normalmente ele dá esse dado como CAR, né? Fica tranquilo que é difícil. Eu não vi ainda você ter que memorizar o valor da constante de cada material. Isso aí não existe. Tá bom? Fica tranquilo quanto a isso. Aqui ele nos deu, tá vendo? 1.200 Nm por metro. Do valor da constante elástica. Tranquilo? Dúvida com relação a isso? Podemos avançar? Podemos avançar? Ok. Então deu 24 joules, ok. Aí, a resolução tá aí, ó. Depois vocês veem com calma. O cálculo que a gente fez aí, ó. Menos 24 joules, tá vendo? Show? Por que é menos? Porque lembra que eu falei para vocês, quando você empurra ela faz uma restauração, ela manda a força contrária. Beleza? É a força que a gente chama dita restauradora. Tá? A hora que você empurrar e soltar, ela vai no sentido contrário que você estava empurrando. Então é negativo, sentido contrário. Tá bom? Bem. Eu acho que aqui acabou. Acabou aqui os exemplos. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Isso aqui é só o início, tá? Tem muito mais aqui. Não falamos nem de metade do... Eu botei uma folhinha resumo aí para vocês, ó. Isso aí é o bisural, tá? Não é bem uma... Isso aqui para aula não, isso aí é para memorizar.
de tudo que a gente fez até agora, tá bom? Depois vocês pegam isso aí, ou imprime, ou analisa, valeu? Tranquilo? Felipe, é isso aí. E aí, ó, falamos de energia potencial gravitacional, elástica, tá? Vamos agora falar um pouquinho de quê? Energia cinética. Isso é muito importante. Vamos lá. O que é energia cinética, galera? A palavra cinética, ela nos remete a movimento. O movimento é o deslocamento de uma massa, né, de uma posição x0 até uma posição x. Ou uma posição S0 até uma posição S. Que é um delta S ou um delta X, né? Que é a final menos a inicial. A gente já conhece isso aí de cós salteado, né? Correto? Que é uma variação de posição. Correto? Então, quando eu saio de um lugar e vou para outro em movimento naquele referencial, o que acontece com a gente? A gente desloca e tem um movimento. O movimento ele tem a posição no decorrer do tempo calculada, que a gente chama de velocidade. Então, o movimento está associado a uma coisa chamada velocidade. Concorda comigo? Então, a energia cinética ela está amarrada à massa desse corpo, obviamente, que tem sempre que ter o M, né? Em todos os cálculos você vai ver energia com M, né? Agora, não viu na mola, kx2 sobre 2, não é isso? Constante elástica da mola não tem massa, né? Correto? Então, é um dos exemplos que, né, a gente não tem massa. Mas aqui tem, é o produto da massa vezes o quadrado da velocidade sobre 2, né? E por que é da mv2 sobre 2, né? Vamos lá. A energia cinética ela cresce à medida que a velocidade e a massa do corpo aumentam. Então, claro que ela teria essa relação. Mas lembra que a gente vai fazer sempre um gráfico e aí vai ser o valor do triângulo, retângulo, né? Que é a base vezes a altura sobre 2? Mesma coisa vai ser aqui. Então, a energia cinética é o produto da massa vezes o quadrado da velocidade sobre 2. Tudo bem? Então, todo corpo que está em movimento, ele está produzindo esse tipo de energia, ou dissipando esse tipo de energia. O que é dissipar a energia? Né? É converter ela de uma forma para outra. À medida que o corpo cai, ele vai perdendo um tipo de energia que a gente chama de potencial ou altura. Mas ao mesmo tempo que ele está perdendo altura, ele está ganhando velocidade, ganhando a tal da energia cinética. Então essas coisas são conservadas, né? Quando você perde um, aquilo é transformado em outra modalidade de energia. Beleza? Isso a gente vai falar mais a fundo daqui a pouco. Tá? Depois a gente vê isso aqui, vocês dão uma olhada, não é bem o nosso caso. E vamos calcular o teorema da energia cinética ou variação da energia cinética. Como é que seria isso? Bem, eu posso calcular a energia dissipada por um corpo, né, só calculando a energia cinética dele. Né? Mesmo ele sendo uma mola, ele sendo elevado com uma gravidade, né, G, né, que são forças conservativas, eu também consigo calcular a energia total disso, só calculando quanto que ele variou de velocidade. E como é que eu faço isso, professor? Eu vou pegar um momento inicial com uma velocidade de V0, que é a velocidade inicial, e eu vou pegar um momento com a velocidade final. O produto da massa vezes o quadrado da velocidade sobre 2 da final, menos o produto da massa vezes o quadrado da velocidade sobre 2 na inicial, vai me dar variação de energia naquele processo inteiro. Tudo bem? Mas ele está parado lá no final. Entra no cálculo? Entra. Quanto? 0. Só foi o inicial que teve movimento. Tudo bem? Então, um bloco deslizando numa superfície horizontal com atrito, né? Ocorre nessa situação. O atrito é uma força não conservativa, dissipativa. Então, ele vai, na verdade, ao invés dele conservar o movimento, né, ele vai transformar isso em outra modalidade de energia, essa energia vai se perder em forma de calor. Tá bom? Mas a gente consegue também estudar energias dissipativas. Tá? Então, o atrito é responsável por dissipar a energia cinética que o bloco tinha,
e, consequentemente, por fim, o seu movimento. Todos os movimentos, né, na nossa superfície terrestre, eles vão ter esse tipo de situação aí. Né? Ele vai dissipando, 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 depois ele para. Num dado momento ele para. Quando um carro, você freia ele, né? Você vai dissipando a energia dele em forma térmica num disco lá, que é o tambor né? que vai segurando um disco da roda, e aquilo vai transformando em calor até que você para aquele movimento. Ele estava com mv ao quadrado sobre 2, quando ele chega aqui, ele tem mv ao quadrado sobre 2 dele, zero. Né? Tá bom? E o trabalho de uma força externa é responsável pela variação cinética de um corpo. Então, a variação de energia cinética consegue medir tudo sem eu precisar saber que modalidade foi de energia transformada. Não quero saber. Variou a energia cinética naquele período ali, eu consigo calcular a energia total do sistema. Tá bom? Então, o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética naqueles trechos que eu separei. Tudo bem? Como assim, professor? Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui agora. Aí. Então, o trabalho da resultante né, pela teorema da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, porque é variação. mv2 sobre 2 final menos mv02 sobre 2 inicial. Isso aí vai dar a energia total. Tá bom? Aí. Exatamente desse jeito aqui, ó. Se você quiser, como é que eu posso dizer? Simplificar mais, ele fica nesse formatinho aí. Difícil isso? Vamos ver se a gente consegue falar isso melhor nos slides que tem animação. Fica difícil entender só nessa teoria. Vamos lá. Teoria da energia cinética. Vamos entender isso melhor agora ilustrado, né? De forma ilustrada. Muito melhor. Vamos lá. A energia está dividida em 3 tipos, né? Cinética, potencial e mecânica. Tá? A cinética é movimento, mv2 sobre 2. Aqui é potencial, ou gravitacional ou elástico. A forma da gente acumular energia, né, num determinado corpo. E a mecânica é a junção dessa mais essa. A gente vai entender isso aí melhor. Então, o conceito de energia cinética, ele está ligado ao movimento de um ou mais corpos. Portanto, só teremos energia cinética se existir movimento ou velocidade. Tá? Aí ela aí. Show? Agora, esse corpo está com energia cinética? Zero. Está parado, a velocidade nula, sem movimento. Em relação a esse referencial da rua aí, né? Se a gente for para fora da Terra, ele tá girando junto com a Terra. E aí está em movimento. É isso aí. Olha aí. Um exemplo bem simplesinho. Calcular a energia cinética desse cara. Um automóvel de massa 800 kg move-se com velocidade de 10 metros por segundo. Qual é a energia cinética desse automóvel? Como é que eu vou fazer o cálculo desse cara aqui? Energia cinética adotada por esse móvel. Vamos lá. A energia cinética desse móvel, ela tá aí, ó, o bisuzaço dela aí. mv2 sobre 2. A massa é 800 kg. Tá no SI, beleza. A velocidade é 10 ao quadrado, né? Dividido por 2. mv ao quadrado sobre 2. Simples assim. Então aqui é 8 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, sobre 2. Se a gente cortar aqui por 2 dá 1, por 2 dá 4. Portanto, energia cinética é 4 vezes 10 à quarta. 4 vezes 10 à quarta vai ter 4 zeros. Então, 40 mil joules. Isso mesmo, Gustavo. 40 mil joules de energia. Tá? Normalmente os carros têm esse valor de massa mesmo, né? 800 kg, 1 tonelada aí, 200. Aí, tá vendo aí? 4 vezes 10 à quarta. Né? Somar aqui, ó, Yuri, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 à quarta. Beleza? Então a ideia do teorema de energia cinética é exatamente isso. Prever quanto gastou de energia no final do processo todo. Dependendo do que você separar ali daquele movimento. Tá bom? Pode ser parcial, pode ser total. Vamos lá. Aí, simples, né? O exemplo do bloquinho.
com a velocidade inicial com uma força F. Ele vai deslocar, se for uma energia dissipativa, vai fazer ele parar. Então ele vai ter uma velocidade final com uma força F. Então ele percorre uma distância D. O que vai acontecer? Segundo a lei de Newton. Então, galera, o que é aceleração? Aí. Equação de Torricelli, né? Ele está fazendo ele está fazendo, na verdade, a analogia aí, né? Aí, força vezes distância, que é trabalho, é energia cinética final menos energia cinética inicial, que vai dar a variação de energia cinética. mv2 sobre 2 final menos mv2 sobre 2 inicial. E aí, galera, ó, variação da energia cinética. Portanto, podemos prever, né, quanto que gastou de energia no deslocamento. Por exemplo, esse aqui, ó, um corpo de massa 4 kg, já está nesse I, está sob a ação de 4 forças, como mostra a figura. Normal, peso, força de atrito e força motora, né? E move-se para a direita, tá? Daqui para cá, vapor. Ó, dados que a força 1 é 50, a força 2 é 18 newtons, né? Sabendo que o corpo passa pelo ponto X com a velocidade de 6 metros por segundo, calcule a velocidade do corpo ao passar pelo ponto Y. E aí, como é que a gente faria isso? Querem tentar fazer ou já vamos direto para a resolução? Então, um corpo de massa 4 kg, M igual a 4 kg, né? Está sob a ação de 4 forças, né? Move para a direita. Aí ele vem, dados que a F1, 50 newtons, e F2, 18 newtons, né? Como é que está aqui o movimento? Vamos lá. O movimento está assim, ó. O movimento está exatamente assim. Você tem um corpo aqui, né? Com F1, 50 newtons. O F2, que é contrário ao movimento, já que o movimento ele fica, né, vai da esquerda para a direita, 18 newtons, que é o F2, né? A gente já sabe que vai ter uma resultante aí, né? Correto? E aí, ó, na posição... Putz, tá todo mundo me ligando agora, maluco. Putz, grila. Peraí, daqui a pouco a gente fala. Então aqui, ó, nessa posição aqui, galera, Y, tá vendo? Aqui é X, tá? Ele tá com a velocidade VI inicial 6 metros por segundo. Ele quer saber quanto é que vai ser a velocidade final aqui, que é incógnita, certo? Então, galera, a gente tem que calcular a resultante. 50 menos 18, que vai dar um resultante de 32, que é a diferença, para cá. Não é isso? Então, galera, eu vou ter inicialmente o meu mv2 sobre 2 aqui, tá? De que forma? Ó, mv2 sobre 2. 4 vezes 6 ao quadrado dá o quê? A energia cinética inicial, 4 vezes 36 sobre 2. Isso aqui, ó, por 2 dá 1, por 4 dá 2. 2 vezes 36, 72 joules. Então aqui, ó, nesse processo inicial, ele tem 72 joules inicial. Tá? Energia. E quando ele chega aqui, ele vai ter um processo final, que vai ser o quê? A força vezes o deslocamento. Ele deslocou 8 metros. Né? No final desse processo. Então ele vai ter no final dessa energia aqui, uma energia que é igual ao trabalho realizado, de quanto? 32 vezes 8. Quanto é que dá 32 vezes 8 mesmo? 240 mais 16, 256 joules. Perceba que a energia inicial é 72, a final é 256. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, variação o trabalho total realizado, galera, não é igual a variação da energia cinética?
Quanto é que é essa variação? 256 joules menos 72 joules. Quanto é que é 256 menos 72? 256 joules menos 72 joules vai nos dar 206, vai tirar 22. 200 menos 22 dá 274, não é isso? 274 de variação. Portanto, galera, a final menos a inicial vai nos dar o quê? O mv ao quadrado final sobre 2 vai dar essa diferença, 274. Né? E aí, a gente já sabe quanto é que é a massa. 4. V final é a minha incógnita. Então, a gente vai cortar aqui dá 2. Né? 274 vezes 2, dividido por 2, dá 135, 137. É isso mesmo? Acho que eu errei alguma coisa aqui no cálculo, hein? Raiz quadrada disso? Vamos de novo. 200 menos 22 dá 8. Dividindo 10, 9. Dá menos 2, 7. 178. Falei 274. 178. Caramba. Nada a ver. Tá. Dividido por 2. Quanto é que é a metade de 178, galera? 178. 50 mais 35. Dá 85. Mais 4. 89. Mesmo assim vai dar um número quebrado. Raiz de 89. Vamos dizer que isso aqui se aproxime de raiz de 81, que dá 9, né? Dá 9. É 9, alguma coisa, tá? Então a velocidade final dele é aproximadamente 9 metros por segundo. Vai dar um 9, alguma coisa aí. Tá quebrado, né? Tá ok, galera? Show de bola? Meio complicado, né? Mas é assim que a especialista gosta de complicar a nossa vida. Aí. Ok? Show de bola? Vamos que vamos. Aí, ó, tem um outro exemplo aí, ó. Massa 6 quilos, move sobre uma superfície horizontal com apenas 3 forças. Normal, peso e essa força de vento. Então não tem atrito, não tem nada dissipativo. A força F tem direção constante, mas seu módulo varia. Sabendo que o bloco passa pela abscissa x igual a 1, com velocidade de 3 metros por segundo, calcule ela passar pela 2. Deslocando 2 metros, tá vendo? Mesmíssima coisa, mesmíssima coisa. Como é que a gente vai fazer isso aí? Ó, mv2 sobre 2, 2, né? Não é? Quanto é que vai ficar aqui? A velocidade não é 3 aqui, inicial? Então, mv 6 vezes 3 ao quadrado dá 6 vezes 9, 54. 54 sobre 2 dá 27 joules aqui. Né? Na final, ele quer saber a velocidade. Não sei quanto é que é. Eu sei que eu vou ter que deslocar o trabalho realizado. Ó. O trabalho realizado, que é força vezes distância, tá? Aqui, força vezes distância, né? Vai ser igual a variação da energia cinética. Mesmíssima coisa, ó. Aí. Estão vendo? Então, variou aqui 2 metros. Onde é que está aqui a variação aqui? 2 metros, ó. Com uma força aplicada de 48 newtons, tá? Primeiramente, ele vai fazer esse movimento aqui. Depois a gente vai calcular o teorema da energia cinética, que é a área desse gráfico aqui, de altura 48 newtons e base 2 metros. 48 vezes 2 dá 96. Dividido por 2, 48 joules. Show? Aqui é pelo gráfico. O teorema da energia cinética não acabou, não. A gente calcula a energia. Ele quer saber a velocidade aqui no final, ó, que é incógnita. Massa é 6, 48 aqui o total. 6 vezes V ao quadrado é o que eu quero saber. Sobre 2 dá 3VF2. Menos 6, que é a massa, vezes 3 ao quadrado, que é o deslocamento,
a velocidade inicial, desculpa, sobre 2, dá 6 vezes 9, 54, sobre 2, 27. Já tínhamos calculado isso. Então, 48 é 3 vezes F2 menos 27. Isso dá raiz quadrada, F ao quadrado 25. Esse cálculo aqui, ó. Ok? 48 mais 27 sobre 3 dá 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. Então, no final do processo, ele sai de 3 metros por segundo inicial para 5 metros por segundo no final. O trabalho é motor, né? Beleza? Aí tem outros exercícios aí, ó. Que a gente vai fazer aí. Vocês podem pegar aí e estudar ele, porque esse slide aí está com vocês. Tá? Nos exercícios, a gente vai fazer isso aí cada vez mais. Fica tranquilo, tá? Não fica, a gente vai fazer vários exercícios, aí esse aí a gente vai estudar novamente. Se ficou complicado aqui entender isso, saiba o seguinte: trabalho, força vezes distância é igual a variação de energia cinética. mv2 sobre 2 final menos mv2 sobre 2 inicial. Aí ele vai te dar vários valores: massa, velocidade inicial, distância, força, e vai te pedir a velocidade final. Aí você só bota o VF como incógnito. Ou às vezes ele te pede a massa, tá bom? Por aí. Tá ok, galera? Difícil aí compreender isso? Deu para pescar um pouquinho? Tá. Então tá bom. Com isso, vocês querem dar um intervalo aí ou vamos seguir? Como é que fica? Como é que tá aí o cérebro? Tá quente? Quer dar uns 10 minutinhos de descanso aí? Vamos seguir. Bora. Tá. Uma vez que a gente falou de variação da energia cinética, vamos embora. Uma vez que a gente falou de trabalho da energia cinética, né? Que é o teorema da energia cinética. Falamos de forças conservativas, né? E uma vez que falamos de trabalho, é hora da gente falar da conservação dessa energia, tá? O que seria isso? Trocando em miúdos, nós vamos aqui falar da seguinte situação. Espera aí. Trabalho de uma força. O que é o trabalho de uma força? Aí, força vezes distância, né? Lembrando que se eu sair daqui e chegar aqui, não importa a trajetória. Eu posso fazer essa trajetória aqui, sair daqui e vir para cá, vou gastar 10 joules de energia. Mas eu posso fazer uma outra trajetória. Essa aqui, por exemplo. Olha quanto é que eu vou gastar? 10 joules de energia, os mesmos 10 joules. Terceira trajetória. Aí, mudou. Quanto é que eu vou gastar de energia? 10 joules. Quarta trajetória. 10 joules. Tá entendendo? Então isso não depende de como isso aqui vai fazer, só depende dos pontos inicial e final. Por isso que essa variação de energia cinética funciona. Tá bom? Muito bem. Plano inclinado é uma vantagem mecânica. Fica mais difícil você levantar uma caixa de, por exemplo, uma caixa de mudança, né? Quando você não tem uma rampa. Quando você bota uma rampa, ó, você vai gastar energia aqui e vai até se machucar, né? Botando uma rampinha, olha que interessante. Por que uma rampinha ficou mais tranquilo de se levar com o carrinho? Muito mais tranquilo, né? E se a rampinha aumentar, melhora mais ainda. Vou botar uma mais longa, ó. Olha que facilidade, olha que facilidade. Tá super fácil. E com 5 metros? Maravilha. Né? Por que isso acontece, galera? Porque a projeção de PY, PX, vai fazendo com que esse valor aqui na projeção diminua cada vez mais. Tudo bem? Entendido aí? Aí. Então, o melhor dos cenários é você ter uma rampa bem longa, com bastante distância, né? E menos inclinada possível. Quanto menor a inclinação, melhor para a gente. Tá? Trabalho é força vezes distância. Bem, se a distância é alta, a força cai. Entenderam?
São grandezas inversamente proporcionais. Então, se a gente aumenta o tamanho da rampa, diminui a força que a gente vai aplicar. Perceba que essa situação aqui é a pior de todas, né? E essa aqui é a melhor de todas. É o mesmo trabalho que você está exercendo. Entendeu? Mas aí você divide com máquina, né? Com alavancas, né? Vamos dizer assim. Show? E está aumentando a distância e diminuindo a força, porque o produto força vezes distância vai ser o mesmo. Trabalho. Você vai ter que pegar aquela caixa e botar lá em cima. Não independe da trajetória, como a gente falou? Então, que seja de uma forma que você aumente a distância e diminua a força aplicada. É que é aquela rampa longa. Entendido? Então, trabalho de uma energia potencial é o peso vezes a altura, ou mgh. Né? Ó, aí. Chama-se de grua, né? Levantando aqui, ó. Trabalho que ele exerce. Menos 100 kJ. Por que menos 100? O peso está para baixo, o deslocamento está para cima, lembra? Se eu botar 500 kg aqui, vamos ver se vai dar para fazer. Não dá. Não sei por que não dá. Ah, tá. Vou voltar. Não vou voltar, não. Vou avançar. Não, ele está falando que essa caixa aqui tem 500 kg. Tá, entendi. Vamos lá. Aí, ó, olha aí. Vamos lá. Está aumentando. E chega a 100. Por que 100? Que ele elevou 2 metros, né? 500 kg vezes 10, não é isso? Portanto, dá menos 100 kJ, que é 10 elevado à terceira. Tá bom? Muito bem. Trabalho da força elástica é um outro tipo de energia conservativa, né? A lei de Hooke, que é da mola, né? FKx2 sobre 2, já vimos que a energia é kx2 sobre 2. E o teorema da energia cinética. Variação da energia cinética é trabalho realizado. Olha aí. Tá vendo o gráfico aí? Da variação da energia cinética? Isso aí a gente não vai falar agora, potência e rendimento. Talvez a gente trate num outro momento. Não tem problema. E aí eu queria que vocês vissem uns videozinhos de leve. Vamos lá, vamos ver os vídeos. Preste atenção aí, para melhorar aí a compreensão. Um sistema dissipativo é aquele em que a energia mecânica não permanece constante, porque parte dela foi gasta na realização de um trabalho. No caso da montanha-russa, a força de atrito realiza trabalho ao transformar a energia mecânica do sistema em energia térmica, por exemplo. Com isso, a energia mecânica do carrinho fica cada vez menor e ele não consegue subir à mesma altura de onde veio. O sistema dissipativo também pode ocorrer com os pêndulos, se considerarmos a resistência do ar. Tá ficando cada vez menor essa altura aí, né? Isso é dissipação da energia, tá vendo? Transformando em outra coisa. Tá transformando em outra coisa. Não é que ela sumiu, né? Ok? Aí, ó, a mola aí, ó. Como é que também dissipa, ó. Tem atrito aí envolvido, tá vendo? Muito bem, muito bem. E por aí vai. Que eu quero falar depois, não, talvez não hoje. Vai depender de como a gente vai levar essa aula. Acho que está aqui, energia conservação. Tinha mais vídeos. Não sei o que aconteceu aqui com os vídeos. Espera aí. Só tem um vídeo mesmo. Deixa eu ver se é esse mesmo vídeo aí. Espera aí, galera. Eu tinha visto 3 aqui.
Ah, aqui, ó. Tem mais um. Desculpa. Passei batido. O conceito de energia é de difícil definição. A energia associada ao movimento recebe a denominação de energia cinética. Mas mesmo um corpo parado pode conter energia em função da posição que ocupa, chamada energia potencial. Uma certa quantidade de energia potencial pode se transformar em energia cinética e vice-versa. Quando o carrinho está no ponto mais alto da montanha-russa, ele tem energia potencial medida em relação ao piso do parque. Como não há velocidade, a energia cinética é nula. Desprezando-se o atrito, a energia mecânica é, nesse ponto, composta apenas de energia potencial. Durante a descida, a energia potencial diminui e a cinética aumenta. Mas a energia mecânica, soma das duas, permanece constante. Terminado o movimento, a energia potencial se transformou integralmente em energia cinética. A altura foi trocada por velocidade. A energia acumulada no alto da rampa foi trocada por energia de movimento. Então, galera, o que isso quer dizer isso aqui? Você perde de uma modalidade de energia e ganha da outra. De forma que essa coisa se conserva, né? E aí, a soma de uma mais a outra sempre vai dar o mesmo valor, constante, tá? Quando você perde numa modalidade e ganha na outra, de forma que aquele valor é fixo, quando o sistema a gente chama de dado conservativo. Quando ele é dissipativo, isso aí não cola, tá? Mas normalmente nós vamos fazer cálculo de sistemas conservativos. E aí eu queria falar, né, desse novo elemento chamado energia mecânica. O que é energia mecânica? Vamos lá. Como é que uma energia se conserva? Energia, primeiro, a gente vai dar mais uma pincelada em energia. São processos que surgem das mais variadas formas na natureza. Esses processos estão em sucessivas transformações, como uma forma de energia se convertendo em outra. Tá? Podemos simplificar o conceito de energia como a capacidade que um corpo com massa M tem de realizar trabalho. Isso é um tipo de definição. E o princípio da conservação de energia é o seguinte: a energia ela não pode ser criada ou destruída, pode ser apenas transferida ou transformada de um objeto para o outro. Né? Aí vimos que pode ser em forma térmica, com a dissipação, ou pode ser mecânica, que aí é cinética mais a potencial, então quando uma ganha velocidade, perde em potencial e vice-versa. Então, sempre que ocorre uma transferência de energia, essa quantidade de energia total do universo ela não se altera, ela é apenas convertida. Então, desde o início dos primórdios do universo, a quantidade de energia do universo é constante. Tá bom? É isso que ele quer dizer. E o princípio da conservação de energia é o seguinte: na maioria das transformações, parte da energia se converte em calor, que ao se dissipar caoticamente pela vizinhança, torna-se menos disponível para a realização do trabalho. E aí a gente vê um movimento parar, por exemplo, uma mola. Ela fica... E aí ela vai perdendo atrito, vai virando calor, 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 daqui a pouco ela para e cessa o movimento. Tá? Aqui são algumas equivalências de energia. Um BTU equivale a 1.053 joules, que equivale a 252 calorias. Lembra que um cal é aproximadamente 4,2 joules. Tá? A gente estudou isso em calorimetria, aqui, ó. Um cal, 4,18 joules. Então, aqui a caloria alimentar, aquelas de barrinha de cereal, que vem as informações, né, nos alimentos. Uma caloria alimentar é aproximadamente 4.180 joules. 1.000 vezes maior que isso, né? 1.000 cal, 1.000 calorias é igual a 1 quilocal, que é 10 elevado a 3 calorias. 1 kWh, que é um sistema de energia também, equivale a 3,6 milhões de joules, megajoules, tá? Que equivale a 860 quilocal, que aqui está aqui em cima especificado. E outra unidade de energia é o eletrovolt. Isso aqui é usado muito para átomos. Um eletrovolt possui um valor pequeniníssimo, 1,6 vezes 10 a menos 9 joules. Né? Ok. E aí a energia mecânica é o seguinte: qual é o conceito disso aí?
Quando você perde um, ganha outro e vice-versa. A energia mecânica total de um sistema, ela é uma grandeza que se conserva, tá? De forma que, se não atuar forças dissipativas, tá? Elas são capazes de converter energia mecânica em calor ou qualquer outra forma de energia, tá? O que é exemplo de força que não é conservativa ou dissipativa? O atrito, resistência do ar e viscosidade. Vamos lá, vamos entender melhor isso aí. O que é mecânica? Soma da cinética mais a potencial. Mais energia perdida por calor, tá? Isso aqui é quando tem forças dissipativas atuando. Quando ela é um regime dissipativo. Mas quando ela é um regime conservativo, isso aqui sai. Fica só isso aqui. Tudo bem? Sem perdas, que a gente fala. Ok? Aí, esse camarada aí nas Olimpíadas aparece pra caramba, né? Corrida, o atleta acelera pela pista levando a vara, salto com vara, né? Impulsão, a velocidade aqui, ó, no 2, diminui ao baixar da vara para fincar na caixa de apoio. O que ele fez aqui? Ele fez a conversão de uma energia de movimento acumulada numa energia elástica, tá vendo? A vara, que o vai impulsionar e transformar a energia da mola, né, elástica, em altura, energia potencial gravitacional. Então, são 3 conversões. Cinética, correndo. Elástica, acumulando na vara móvel. E o quê? Potencial gravitacional, elevando ele. E quanto mais esse cara correr, mais alto ele atinge. Por isso que o cara tem que estar, né, treinadão. Beleza? Senão ele não consegue nem bater aqui, correto? Quanto menos ele correr, mais baixo ele vai atingir aqui esse nível. Ficou claro isso? Então é mv2 sobre 2 de movimento, elástica, kx2 sobre 2 e qual que falta? A potencial gravitacional, que é a mgh, que ele vai ganhando altura. Ok? Aí. São 3 tipos de... E aquilo é um sistema conservativo, tá bom? Nós vamos considerar as perdas. Aqui, por enquanto, nós não vamos falar de potência e energia hoje, lembra que eu falei? Vamos falar disso aí, de repente, depois. Muito bem, porque a gente já tem bastante conteúdo aí para estudar. Aqui tem uns exercíciozinhos, ó, mas é de potência e energia. Nós não vamos ver isso hoje. Não tem problema. Tá. Pescamos aqui. Agora vamos para a teoria para finalizar. E fazer os exercícios. Vamos lá. Opa. Sistemas conservativos. Em uma trajetória fechada, as forças cuja soma do trabalho é nula são denominadas forças conservativas. Não tem perda por dissipação. Então, as conservativas são as ditas força-peso gravitacional, elástica, kx2 sobre 2, aqui é o tal do mgh, e elétrica, que nesse caso a gente não vai estudar isso aqui não. E dissipativas, força de atrito, que é o μ vezes normal, né? E resistência do ar, esse também a gente não vai estudar não. E quais as aplicações de uma força conservativa? Ela não vai ter perda, a energia mecânica vai ser integralmente transformada de energia potencial gravitacional de altura para velocidade, que é energia cinética. Ok? Portanto, EM, ou seja, energia mecânica, é EC, que é energia cinética, mais EP, que é energia potencial. Tudo bem? Aí, já estudamos isso. Isso aqui também, já vimos isso. Vamos agora para a energia mecânica. Cadê? Está aqui? Conservação de energia mecânica. A energia mecânica antes do processo é igual à energia mecânica depois do processo, em forças conservativas. Tá? A gente falou gravidade, elástica, né, elétrica, por aí vai. Essas 3 aí são totalmente convertidas sem perdas. Então, a energia mecânica é a soma da cinética mais potencial, como eu falei, né? Então, EC antes mais EPOT depois
mais aqui a perdida, né? É igual a cinética depois, mais a potencial depois, mais aqui elástica, né? Potencial e elástica, né? Nesse caso aqui, ó, essa situação foi aquele cara que foi no salto com vara. Então, todo esse processo aqui anterior, ele correu, ele só tinha isso aqui. Depois ele fincou a vara no chão, aí ele começou a ter essa aqui. Depois ele subiu, aí ele teve essa aqui. Então foi convertendo. Parte dessa energia veio para cá e para cá. Até de forma que aqui some, tudo vem para potencial, ele fica lá no alto. Depois ele cai, aí ele entra em movimento de novo. Aí ele começa a aumentar isso aqui, diminuir isso aqui, já não existe mais isso aqui. Diminuir isso aqui, e aí as forças se conservam. Tá bom? Vamos fazer um exercício aí para a gente entender melhor isso. Portanto, cara, EM é igual a EC mais EP, ou gravitacional ou elástica, tá? Se for um sistema conservativo. Então, EM antes é igual a EM depois. Mecânica antes igual a mecânica depois. O que significa isso? Cinética mais potencial anterior é igual a cinética mais potencial posterior. Tá bom? Fazendo os exercícios, a gente vai entender isso. Por exemplo, esse aqui, ó. Querem tentar fazer aí? Pensa um pouquinho. Tenta pensar. É bravo, a opção aí é B, tá? Muito bem. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta são representadas na figura. Vamos ver a figura. Aí. Tá vendo aí? As etapas, ó. Ele corre com a vara, né? Tô fazendo aqui a ilustração. Aí ele vem e finca a vara no chão. Quando ele chega perto da... Aí aquilo, ele sobe, depois ele vai lá no alto e depois ele tem que passar uma linha, né? E cair. Aí os caras ficam disputando entre eles quem vai aumentar aquelas varas, né? Eu acho que o recorde é 9,89 metros, se eu não estou enganado. Ninguém chegou a 10 metros de altura ainda, não. Que eu lembre. Tá? E foi até um brasileiro que ganhou o ouro e ganhou. E acho que ele. Não sei se ele bateu o recorde, mas ele foi ouro agora nas últimas Olimpíadas de 2016. Mas teve a de 2020, né? Eu não vi direito. Então esquece. As Olimpíadas de Tóquio, né? Enfim. Mas aí ó, deve ter batido o recorde. Eu não acompanhei muito, não. Na verdade, estava na pandemia, nem me liguei em Olimpíada, né? E aí, galera, ele quer saber o seguinte: como é que funcionam esses processos aqui? Ó, corre, energia cinética. Crava a vara no chão, aí ele começa a ganhar elástica, tá vendo? Subiu, potencial, depois ele caiu em movimento, cinética. Aí ele quer a resposta. Qual é a mais adequada aí? Dá uma analisada aí e me fala, galera. Qual é? Gustavo A. E o Euler C. Vamos lá. Que etapa é essa aqui inicial, cara? Qual é a energia que está se manifestando aqui, meu povo? Como é que é o nome disso aqui? Correndo. Correndo o mais rápido que ele pode, né? Para ele ganhar energia. Energia é forma né, mecânica. Mas qual é o tipo de energia mecânica nesse processo aqui? Cinética. Aí eu vou botar aqui, tem a opção como inicial cinética, a B cinética, C cinética, a D potencial. Só que tem as etapas, ó, a confusão, né? Na etapa 1 é cinética, né? Ó, a energia cinética representa a etapa 1, certo? Seja totalmente convertido em potencial representado na 4. A 4 é potencial, gente? Não, ele voltou para o solo. Aqui é nível 0, altura 0. Então não é 4, não é potencial. A potencial é a 3, tá vendo? Que ele atinge a altura máxima. Então a energia potencial gravitacional é máxima também. Que é o ponto mais alto que ele consegue alcançar. Não é? Ok. Vamos para B. Não é A. A energia cinética representada na etapa 2, aqui é 2, seja totalmente convertida em potencial gravitacional na 4. Também não. Já vi que não é essa aqui. Então a B também está errada. Tá? Vamos para C. A energia cinética representada na etapa 1, etapa 1, cinética, Brasil,
seja totalmente convertida em potencial gravitacional, representada na etapa 3. Verdadeiro ou falso? Isso aqui é gravitacional? Totalmente? Potencial máximo, MGH? Altura máxima? Sim ou não? Sim, verdadeiro. Então a opção C está correta. Isso aí, o Yulia, acertou. AD, a potencial gravitacional representada na 2. Não, aqui não é gravitacional ainda não. Aqui ainda é final da cinética, né? Ok. E eco, a energia potencial gravitacional representada na etapa 1, ok. Seja totalmente convertida em potencial elástica, na 3. Não, aqui ela já deixou de ser elástica, aqui só é gravitacional. Então a opção certa, Charlie. Show? Aqui, desculpa. Perdão, pulou aqui, ó. C, tá vendo? Muito bem. Porque a 3 é gravitacional? Vamos lá. Aqui. Percebe que ele atingiu o máximo de altura? Concorda comigo que é o lugar mais alto que ele atinge é quando a vara estica e ela não fica mais inclinada, mas sim ela começa a curvar e levanta ele no lugar mais alto possível. Ele atinge uma altura máxima. A altura máxima ela contém o quê? Potencial gravitacional. Concorda comigo? Gravidade é altura, né? Não é isso? Quanto mais alto a gente estiver, mais energia a gente tem. Não é isso? Por exemplo, uma pessoa que cai do primeiro andar, se tiver 6 metros de altura, ela se machuca, não se machuca? Quando ela cai no chão, né? Ela se machuca. Mas ela morre, ela caindo de 6 metros de altura. Dependendo, né? Se bate com a cabeça, né? Mas ainda corre o risco de não morrer, né? Agora, uma pessoa que cai do... talvez, dependendo do impacto, né? E como que vai bater, tudo bem. Tá, agora uma pessoa que cai do 10º andar de um prédio, ela sobrevive? Sem um paraquedas? Sem alguma coisa que... Não. Por que ela não sobrevive? Porque a energia que ela vai acumular de altura é tão grande que a velocidade que ela vai bater no chão, o impacto é mortal. Entendeu? Então, quanto maior a altura, maior a energia. De que forma essa energia fica acumulada? Bem, a gravitacional ela me fala o seguinte, que depende de 3 fatores, Gustavo. Quais são? Energia potencial gravitacional é o peso, mais ou menos, né? Vezes a altura. Então ela me dá 3 grandezas nesse caso. Massa, aceleração da gravidade e altura. Isso aqui é fixo. Isso aqui não muda na nossa natureza. Uma vez que o corpo cai, isso aqui também não muda. A única coisa que vai alterar, aumentando a energia potencial gravitacional, é a altura. E esse camarada aqui atingiu a altura máxima. Aqui, enquanto daqui para cá, é a elástica se convertendo em altura. Chega no alto aqui, ela tem um máximo de energia potencial gravitacional. Entendeu, Gustavo? Por isso que é potencial gravitacional. Dúvida? Consegui explicar direitinho? Então tá bom. Maravilha. É isso, galera. Bem, 9h20. 9h20. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar por hoje aqui e vamos dar continuidade na semana que vem, que eu quero fazer uma bateria de exercícios na terça-feira e falar sobre potência e energia, né? Por que eu não botei esse assunto hoje? Ia ser muita coisa amarrada, né? Mas eu quero que vocês tentem fazer, se possível, tá? Essa lista aqui, ó. Qual delas? Esse aqui é o bisural, pra gente pegar bastante conteúdo, ó. Não tem exercício, não. Essa aqui, ó. Aula 3, exercícios extras. Também da estratégia. Tem 3 apostilas da estratégia. A apostila aula 3, exercícios extras, vai ter zilhares de exercícios. Aqui. Aqui os exercícios. Não estão vendo? Tenta fazer isso aí, se vocês puderem. Tudo de energia cinética. Tudo que a gente falou aqui. Os que a gente estudou hoje, né? Obviamente. Olha quanto.
São 40 páginas de exercício. Valeu, galera? Aqui tá os gabaritos, tá? Para vocês conferirem. E depois, no final, as mesmas questões comentadas. Que legal. Isso que é o legal dessa apostila. Se vocês depois tentam fazer e depois conferem, tá? Tem vários níveis aí, do mais pesado ao mais, né? Lembrando que a especialista não refresca a bunda de pato, né? A gente sabe disso, né? Correto? Então vamos acabar a gravação hoje, 1h30 de aula.